Você sabia que pagar contribuições em atraso ao INSS não significa que aquele tempo será aceito para a sua aposentadoria? E mais, tem muita gente que paga tudo direitinho, mas só descobre lá na frente, ao tentar o benefício, que o INSS simplesmente ignorou o período pago. Em alguns casos, não vale nem para tempo de contribuição, nem para carência. Se você quer regularizar períodos antigos, completar seu tempo de contribuição ou apenas entender se vale a pena pagar atrasados, esse vídeo vai te mostrar algumas dicas do que você precisa saber. A Previdência tem regras muito específicas para reconhecer contribuições em atraso. Isso depende aí de 3 fatores: quem você é como segurado, se você já era afiliado ao INSS na data do pagamento e quanto tempo passou desde o mês que você quer pagar. Para facilitar, vamos pensar em 3 perfis de segurados: quem nunca contribuiu, quem já tinha vínculo com o INSS e quem contribuiu como facultativo, como donas de casa, por exemplo, estudantes ou até desempregados. Se você nunca contribuiu antes e quer regularizar um período antigo como profissional autônomo, saiba que não é permitido simplesmente emitir uma guia GPS e pagar por conta própria. O INSS ele vai exigir aí que você comprove que realmente exerceu atividade remunerada naquele período. Isso exige documentos concretos: nota fiscal, contrato, recibos, declaração de imposto de renda, movimentação bancária compatível com a profissão, entre outros documentos. E mesmo assim, esse tempo, se aceito, ele vai contar apenas como tempo de contribuição, não para fins de carência. Se você já era contribuinte individual, por exemplo, prestava serviços e recolhia mensalmente e por algum motivo parou de pagar por um tempo, a situação é um pouco diferente. Se o atraso for de até 6 meses, você pode recolher espontaneamente esses meses sem precisar de autorização do INSS. Esse tempo vai sim contar tanto para tempo de contribuição quanto para fins de carência, desde que você ainda esteja dentro do período de qualidade de segurado. Mas se o atraso for maior do que 6 meses, aí sim você vai precisar abrir um processo administrativo no INSS e comprovar que estava sim em atividade remunerada no período que deseja pagar. Isso vale para contribuintes individuais e também para o MEI. Sem essa comprovação, o INSS não reconhece o tempo, mesmo que você tenha pago. E quanto ao segurado facultativo, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas quer contribuir por vontade própria, é muito comum acharem que não podem pagar nada em atraso, mas isso não é totalmente verdade. O facultativo pode sim recolher os últimos 6 meses em atraso, desde que ainda esteja dentro do período de qualidade de segurado. Ou seja, não tenha passado aí tanto tempo sem contribuir a ponto de perder o vínculo com a Previdência. Esse pagamento ele deve ser feito de forma espontânea dentro desse prazo, mas se o atraso for maior ou ele já tiver perdido a qualidade de segurado, aí não tem como regularizar esse período como facultativo. Um ponto crucial e que muita gente confunde é a diferença entre tempo de contribuição e carência. Às vezes, mesmo quando o INSS aceita o pagamento em atraso, para completar lá o tempo de contribuição, ele não aceita aquele mês como carência, e isso pode sim atrapalhar a concessão de benefícios como a aposentadoria por idade, por exemplo, ou o auxílio por incapacidade temporária. Por isso, sempre que você tiver períodos a regularizar, avalie também o impacto na carência mínima exigida. E aí vem a pergunta que recebo com frequência: doutora, e se eu paguei errado, posso pedir meu dinheiro de volta? Pode sim. Se você pagou contribuições e o INSS não reconheceu o tempo por qualquer motivo, você tem o direito de pedir a devolução desses valores junto à Receita Federal por meio de um sistema que nós chamamos de PERDICOMP, Pedido Eletrônico de Restituição. Esse pedido ele deve ser instruído com a documentação que comprove o recolhimento, como guias GPS ou DAS, no caso do MEI, e também com a decisão do INSS negando o aproveitamento daquele período. A devolução ela não é automática, mas é um direito seu. Você pode pedir que o valor seja devolvido na sua conta ou até usar como compensação para outros tributos federais, se for o caso. Bom, qual que é a conclusão? Recolher contribuições em atraso pode ser uma ótima estratégia para completar lá o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, mas precisa ser feito com planejamento, critério técnico e sempre que possível, com apoio jurídico. Pagar por impulso, sem checar se o tempo será aceito, é um dos maiores erros que eu vejo na prática. E pior, tem gente que paga por vários meses e descobre só no dia da negativa do benefício que perdeu tempo e perdeu dinheiro.
Portanto, antes de recolher qualquer GPS antiga ou qualquer DAS do MEI, verifique qual o seu tipo de segurado, se você tem qualidade de segurado naquele período que deseja efetuar o pagamento, se o atraso está dentro dos 6 meses, se é necessário comprovar a atividade ou não. E lembre-se, se você pagou e o INSS não reconheceu, o valor não está totalmente perdido. Você pode e deve buscar a restituição. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem está nessa fase de planejamento para a aposentadoria.